toda essa situação, né, influência que o dólar traz para os negócios aqui no Brasil e principalmente sobre as commodities agrícolas. É por isso que nós vamos falar agora a respeito de mercado financeiro, de dólar, e para isso eu vou conversar com um especialista, é o CEO da Terra Magna, o Bernardo Fabiani, nosso convidado, participa conosco pela internet. E, Fabiani, obrigado pela sua participação aqui mais uma vez no Agricultura BR, no canal do Boi. Eu estava falando sobre essa influência do dólar sobre as commodities agrícolas. Em relação à moeda norte-americana, e principalmente os investimentos que nós estamos vendo, entrada de recursos, se eu não estou enganado, entraram até agora, entre janeiro até o final da última semana, mais de 80 bilhões de dólares, 89 bilhões de dólares, não tenho certeza desses números, mas é um número bastante elevado. O que tem tornado mais atraente para o capital especulativo, principalmente, colocar investimentos no Brasil? Bernardo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Ótimo estar aqui novamente. Para entender por que o dólar ele está caindo tanto, de fato a gente tem que olhar para essa entrada, para esse fluxo de capital estrangeiro para o Brasil. E para entender qual é o driver por trás disso, a gente pode dividir isso em por que o Brasil está atraente e em outra componente, por que outros países não estão atraentes. Então, interessando na primeira parte, o Brasil, a Bolsa Brasileira, ela estava particularmente muito barata. A economia brasileira, de forma geral, estava muito barata, quando denominada em dólares. Então, a gente sabe que o dólar foi, durante a pandemia, vis-à-vis o real, na verdade, o real vis-à-vis o dólar, foi uma das moedas emergentes que mais sofreu. Em contrapartida, isso não correspondia à realidade do mercado. A economia brasileira, ela de fato sofreu, mas não sofreu tanto quanto o mercado precificou. Ou seja, a economia estava no dólar de 5,20, de R$ 5 factualmente barata. Ou seja, havia uma oportunidade factual de investimento. Há ainda para capital estrangeiro. Em contrapartida, o que gatilhou esse movimento do mercado foi a baixa atratividade de outros mercados emergentes. Então, quando a gente olha para a situação no leste europeu, fica muito claro por que diversos investidores decidiram desalocar suas posições ali e procuraram outros mercados emergentes nos quais alocar. E, paralelamente, a gente tem uma situação que é, hoje, a comparação de inflação Brasil e Estados Unidos, ou Brasil e, vamos chamar, os países desenvolvidos, não está tão diferente assim. Então, isso também contribui para o fortalecimento da moeda. Bernardo, um outro elemento aqui que há de diferente no mundo é uma forte valorização de commodities, né? Todo tipo de commodity, aqui no Brasil, é um grande produtor de commodities agrícolas. Esse elemento, né, de você ter aqui no Brasil uma taxa de juros mais elevada e somado a ser um grande player no mercado internacional de commodities, ele soma para fazer com que seja atraente para esse tipo de investimento? Certamente são três componentes. Então, quando a gente olha para taxa de juros, agora com uma taxa de juros mais condizente com a nossa realidade como o Brasil, certamente isso atrai capital estrangeiro. Hoje, a gente está falando de juros reais de cerca de 6, 5%, então isso já é bastante atraente. Quando a gente fala também sobre a questão das commodities, a gente fala de Brasil como um país extremamente exportador de commodities. Isso acaba, é um país exportador e o fato de as commodities estarem se valorizando acaba contribuindo para a balança comercial do Brasil, que por sua vez retroalimenta, gerando um real mais forte. Ou seja, o fato do agro, por exemplo, ou do Brasil de forma geral, ele ser um forte exportador de commodities, acaba contribuindo, mas nesse caso lateralmente, para a valorização cambial. O que eu destacaria aqui é que a gente sempre foi um bom exportador de commodities e a taxa de juros ela já está elevada há algum tempo. Então, esse movimento, existe correlação, mas nesse caso dificilmente implicaria em causalidade. O que significa isso? Que dificilmente a gente pode atribuir a alta de commodities esse fluxo de capital estrangeiro para o Brasil. Na verdade, as duas coisas têm uma raiz comum, que é o Brasil, ele de fato estava estava barato, a taxa de juros ela foi corrigida, só que o que aconteceu, isso já tinha acontecido há algum tempo, o que aconteceu foi a situação no leste europeu que
levou diversos investidores a buscarem outros mercados emergentes nos quais alocar capital. Então, a melhor forma de entender isso é não associar a alta de commodities imediatamente à valorização do real, mas entender que essas duas coisas que aconteceram praticamente ao mesmo tempo têm uma raiz comum. Leonardo, aí eu vou te fazer uma pergunta que acaba passando por outras áreas e que ela complica um pouco nós falamos de câmbio. Nós temos essa realidade, né, o cenário internacional, a guerra, temos uma taxa de juros mais alta, como você disse, mais condizente à realidade econômica brasileira. Entendemos que seria, se tivéssemos num cenário normal, uma tendência dessa moeda se permanecer baixa, o dólar aqui no Brasil, talvez até cair um pouco, mas estamos num ano eleitoral também. O que você espera para o dólar para esse ano de 2022, mas principalmente na medida que se encaminha mais próximo para essas datas que são meio cruciais para a política brasileira e que acabam fugindo do aspecto, dos fundamentos do mercado financeiro? Volatilidade. Então, com respeito ao nível final ao qual o dólar vai chegar, isso é muito difícil de afirmar. Mas à medida que a gente se aproxima das eleições e que o discurso eleitoral ele acaba se tornando mais elevado, o que eu espero ver, pelo menos, é muito mais volatilidade. Com respeito ao nível, como eu destaquei antes, muito difícil de prever, inclusive por conta disso, muito mais saudável você não contar com um nível específico para o final do ano. Só que o que vale a pena destacar é que anos eleitorais eles têm essa fama de gerar uma tremenda volatilidade, mas olhando para o histórico das últimas eleições, a gente não vê uma volatilidade tão extrema assim. Então, o câmbio foi feito para deixar economistas envergonhados por fazerem previsões, mas eu destacaria que o único efeito que a gente pode factualmente prever é que a gente deve ter uma leve volatilidade.